Irmão, os irmãos ali vão ver que nesta manhã nós saímos um pouco fora do protocolo. Né? Nossa rotina de escola bíblica, a gente saiu um pouco fora. E a gente vai continuar. Né? Eu vou falar só algumas coisas baseadas dentro da nossa lição, porque nós estamos terminando um trimestre. Aviva ao Senhor a tua obra. Esse trimestre foi bastante importante. E eu sei que tem alguns irmãos, somente os jovens, adolescentes, que podem não ter acompanhado a linha de raciocínio que nós estávamos ministrando aqui em cima, devido a eles estar lá embaixo. Né? E talvez você queria fazer a sua escola bíblica lá embaixo, fazer o seu crédito lá, mas Deus orientou o nosso superintendente para nós fazermos esse fechamento aqui nessa manhã. Mas nós vamos procurar entender algumas coisas baseado neste tema que nós foi sugerido nesta manhã. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Primeiro eu quero vos lembrar, antes de mais nada, nós precisamos ter a palavra de Deus como a nossa regra, conduta de fé e prática. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías 44, se possível colocar no telão, por favor. 44 e o versículo de número 3. Isaías 44, versículo de número 3. Vamos lá, está na tela aqui, todos os irmãos que compraram na Bíblia e encontrem aqui na tela, por favor. Vamos ler 1, 2, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Amém. O que nos faz entender a palavra do Senhor, quando Abacuque clama a Deus, nesta lição que estamos finalizando, ele vai citar 3 coisas importantes. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada. Quando o Abacuque profere essas palavras aqui, Abacuque estava expressando a sua decepção com o futuro, com o presente e com uma reserva do presente que ele achava que teria. Primeiro, toda árvore, antes dela produzir fruto, ela faz o quê? Floresce, sim ou não? Yes. Se a figueira não dá flor, ela não vai produzir fruto. Abacuque vai dizer aqui que a esperança do futuro havia terminado porque a figueira não floresceu. A esperança do futuro havia terminado porque a figueira não havia florescido. O produto da oliveira minta. Quando Abacuque expressa essa palavra, o produto da oliveira minta, ele estava expressando que o produto da oliveira veio. Ele não estava falando que o produto da oliveira, a oliveira não tinha produzido. Ele estava falando que a oliveira tinha produzido. Só que há uma grande diferença entre a oliveira produzir e não servir para alimento. Essa é a grande decepção de Abacuque, porque a oliveira tinha produzido. Só que as uvas eram rotas, eram azedas, ela não servia para produzir vinho. Isso significa que o recurso que ele tinha para o tempo presente havia mentido. E aí ele vai expressar a terceira posição: nos currais não haja gado. Ele estava falando de uma reserva que
todo mundo sempre espera. Quando a crise chega, você confia na reserva. Quem tem gado no Brasil sabe disso. Tá difícil a coisa, eu vou lá e vendo uma vaca, vendo um bezerro, e as coisas vão melhorar, vou acertar as minhas contas. Só que ele vai dizer que as ovelhas foram arrebatadas, da noite para o dia sumiu, foi como Jó. E aí o recurso da reserva acabou. E aí ele vai dizer, todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Só que antes de Abacuque proferir essas palavras, ele fez uma coisa importante. Ele ouviu a palavra do Senhor. Eu preciso passar algumas informações aqui. A primeira informação é que eu vou te passar. Há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Você concorda comigo? O que é escutar? Escutar é você escutar alguma coisa e não voltar a sua atenção. Ouvir é você colocar a sua atenção naquilo que você ouviu. Você vai passando na rua, aqui em Everett, você vai escutar muita gente conversando. Mas você pode ouvir alguém gritando e você não consegue ouvir sem parar. Aí é a diferença de escutar. Aí você para, volte a sua atenção. Então o escutar só vai se tornar conhecimento quando você ouve. Preste atenção nisso. Escutar só vai se tornar conhecimento quando você ouve. Agora tem uma diferença em ouvir. Ouvir só vai te trazer sabedoria quando você passa a ter conhecimento daquilo que você ouve. Você escuta e aí decide ouvir. Ouvir vai te trazer conhecimento. Conhecimento vai trazer uma outra coisa. Qual é a outra coisa que vai te trazer conhecimento? Sabedoria. E quando o conhecimento se torna sabedoria? Quando você coloca em prática o que você ouve. Enquanto você não coloca em prática o que você ouve, se torna simplesmente conhecimento. Mas a partir do momento que você ouve e pratica, ela se torna sabedoria. Sabedoria vai se tornar em outra coisa. O que vai se tornar sabedoria? Quem ouve passa a ter sabedoria. Sabedoria vai te dar para você. Sabe qual é a outra coisa que sabedoria vai te dar para você? Temor. Obediência. A prática da sabedoria, irmãos, é a coisa mais linda que pode se ter. E eu acho interessante que a sabedoria não depende do seu grau de faculdade, não depende do seu grau de estudo, na escola que você se formou, no seu grau no seu neo de doutorado, não depende disso. A pessoa pode ser simples como for, mas se ele tiver o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo conduzir a vida dele, vai ter sabedoria. E a sabedoria vai gerar em você e em nós um estilo de vida. Você está prestando atenção nisso? Vai te gerar em você um estilo de vida. Um estilo de vida vai gerar em você uma cultura. Que é daí que sai a raiz de cultuar. Quando você vem para a igreja, você não precisa somente escutar, você precisa ouvir para te trazer conhecimento, depois te trazer sabedoria, e esta sabedoria vai te tornar em você um estilo de vida
vai se tornar um ponto que você não vem na igreja por obrigação, é um estilo de vida, você se tornou aquilo como hábito. Isso se torna tão normal, tão comum, que você sente falta. Uma coisa que você tem hábito de fazer e você não faz, pastor Cid, você sente falta daquilo. Você sabe por que muita gente não sente falta da escola bíblica, não sente falta dos cultos? Por que Deus? Porque não se tornou um hábito de vida. Vamos lá. Eu vou prosseguir porque a hora passa. Jesus da glória. Eu quero ministrar uma palavra aqui, baseada no tema, o que é avivamento. Eu preciso que você entenda isso. Me escute, por favor. Eu preciso que você entenda isso. Primeiro, eu quero que você precisa entender o que não é avivamento. Nós precisamos entender o que não é avivamento. Avivamento não é um programa agendado. Você precisa entender isso. Eu vou para a igreja porque eu preciso ser avivado. É importante, mas você não consegue agendar avivamento. Porque quem coordena avivamento é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é o líder, não é ninguém, é o Espírito Santo. Então não tem como agendar. Então, avivamento, primeiro, não é um programa agendado. Segundo, em segundo lugar, avivamento não é mudanças doutrinárias. Eu tenho que mudar alguma coisa na doutrina da Bíblia para mim ser uma pessoa avivada. Todos os que tentaram mudar isto caíram em decepção. Terceiro, o que não é avivamento? Avivamento não é mudanças litúrgicas de um culto. E a gente está vendo muito isso aí. Eu tenho que mudar a liturgia do culto, pintar atrás de preto, colocar umas luzes para cá, outras luzes dali para lá ser escuro, no meio ser claro, aqui ser mais escuro. Não precisa mudar a liturgia de culto. E aí tem gente que eu tenho que trazer isso para a igreja, porque a igreja vai ser avivada. Nada a ver. Nada a ver. Avivamento não é mudança de liturgia. Cante os hinos das harpas. Testemunha. Na graça, na simplicidade. Glória a Deus. As coisas vão fluir. O Espírito Santo tem a liberdade de dirigir este lugar. Aleluia. Tem vezes que a gente... E outra coisa, irmão. Avivamento não é mudança de liturgia. Só que todo avivamento, às vezes, muda a liturgia do culto. Glória a Jesus. Uma coisa é você mudar, outra coisa é o Espírito Santo mudar. Porque quando o Espírito Santo muda, ele muda para melhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Quarto lugar, avivamento não é uma onda de emocionalismo. É muito diferente, irmão. Você sabe de onde surgiu esse negócio? Da onda do emocionalismo? Ela é conhecida como a igreja do aeroporto em Toronto, aqui no Canadá. Toronto, aqui no Canadá. Aqui nos Estados Unidos. Surgiu uma onda de emocionalismo lá. O espírito da gargalhada. Lá surgiu isso. Irmão, o trem ficou tão difícil que o espírito do cachorro, os irmãos latiam. E aí, saía multidões de pessoas. Eu estou ensinando para vocês, eu estou ensinando o que não é avivamento. E depois eu vou ministrar o que é avivamento. Que às vezes a gente fica perdido. Você vai num lugar e vê tanta coisa, tanto movimento. Fala, que igreja. Que povo é aquele? Só que não produz mudança de vida. O camarada entra torto e sai torto. Entra prostituta e sai prostituta. Avivamento, irmãos, é mudança de vida. Entrou lá. Foi envolvido pelo Espírito. A primeira coisa que ele faz é uma limpeza. O que não presta, ele arranca. O que você ama mais, você passa a dispensar. Porque o Espírito Santo introduziu dentro de você.
Avivamento não é um emocionalismo. McLeod vai dizer que não tem nenhum problema uma pessoa cair no culto. Uma pessoa rodar no culto, ser cheio do Espírito Santo e até cair. O problema, sabe o que é? É como aquela pessoa levanta. Caiu uma velha criatura, levantou uma nova criatura, não tem problema nenhum cair, pastor. Amém. Oxalá se todos caíssem, né, pastor? Mas o problema é que muitas pessoas caem. Só que levanta, eu não sei o que aconteceu não, meu. Não sei. E não vai saber mesmo. Emoções. Emoção passa. Avivamento é contínuo. Glória a Deus. Emoção você só sente aqui. Avivamento é aqui, é no trabalho, é onde você estiver. Glória a Deus. Vamos continuar. A palavra avivamento, eu marquei só esses 4 pontos. Tem mais algumas coisas, mas eu vou deixar aqui porque o tempo vai correndo aí. Eu vi teu branco, já são 15 para as 11. Passa muito rápido. Glória a Deus. Reconhecemos que a palavra avivamento está muito desgastada no meio evangélico brasileiro. Sei que em muitos redutos, avivamento tornou-se sinônimo de esquisitice. Vou continuar. Há aqueles que confundem avivamento com sorte de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Trazer mistura de rituais de fora para misturar com o movimento do Espírito. Não precisa. Não precisa. Tem alguns lugares, irmãos, que parece mais um terreiro de umbanda ou de quimbanda do que um culto. Eu estava ouvindo, já disse isso aqui. O que as pessoas querem ouvir em alguns lugares que os pastores trazem. O pastor Josué Brandão foi pregar em um congresso e o cantor que antecedeu ele era um cantor de nome. Sabe o que ele fez para ele cantar no congresso naquele dia? Ele teve que cantar segurado no púlpito de tão bêbado que ele estava. E o povo vibrando. E aí ele terminou a mensagem dizendo que pregou tudo que Deus deu para ele naquela noite. Terminou a mensagem, ele chamou o pastor e disse: o que você está fazendo? Ele disse: o povo quer isso. Você não vê o resultado da multidão? E aí, consequentemente, o povo quer isto e eu, o pastor, preciso disso, porque trazendo multidão eu tenho oferta. Isso não é avivamento? Isso é tudo menos avivamento. O que é avivamento? Avivamento é o ato de avivar, de se tornar uma pessoa viva, de se tornar uma pessoa ativa, intensa, despertada, motivada. Será que nós precisamos disso, irmão? Se tornar ativo, se tornar motivado, se tornar vivo de verdade. Glória a Deus. Irmão, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para ver alguns de nós, a gente não via nós mesmos, a gente via cadáver ambulante. Me perdoe a expressão, mas essa é a realidade. Há pessoas que estão aqui de corpo, mas estão ausentes de espírito. Glória a Deus. Estão aqui de corpos saudáveis, mas a sua alma está na UTI.
E não há outra coisa, não há balão de oxigênio mais poderoso do que o Espírito Santo para nos arrancar desta aldeia. Não tem. Não tem. Não tem. Aleluia. Shemeia Hassuika Ejoa. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te trazer machetes de quem é você nesta manhã, de quem somos nós. Aleluia. Shemeia Hassuika Por que eu devo ansiar pelo avivamento? Por quê? Por quê? Ah, pastor, eu não sei. Parece que a gente não está ensinando muito sobre isso. Por que eu devo ansiar pelo avivamento? Primeiro, nós lemos em Isaías 44:3. Derramarei rio sobre quem? Não é todos, presbítero Kleber Nelson. Eu só vou derramar água sobre o sedento. Aleluia. Então isso significa que nem todos que vêm na igreja recebem a porção do Espírito, porque nem todos estão sedento. Ah, desceu a glória do Espírito, todos foram. Irmão, não. Você tem que ter sede. Escute aqui, irmão. A sede é muito diferente da fome. Deixa eu te perguntar. É mais fácil você suportar fome ou sede? Quem tem facilidade de enfrentar sede aqui? Agora você consegue enfrentar a fome. Quando você consagra, até meio-dia não dá um negócio assim bem. Uma dorzinha no estômago. Mas aí passa do meio-dia, parece que ela vai acalmando. Você consegue dominar. Agora a sede, irmão, ela não tem alívio. É por isso que o salmista vai dizer: assim como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira. Eu tenho anseio de me deleitar na fonte. Porque, irmãos, é difícil você ter fome e sonhar comendo. Mas é muito fácil você ter sede e sonhar bebendo água. Irmão, e é gostoso demais. Então, quando ele vem falando isto, a primeira coisa que vai acontecer, que vai trazer a promessa de Deus, é derramar água sobre o sedento. E o que te dá sede? Para você ser derramado ou alcançado com essa torrente de água. Deus prometeu, irmãos, derramar o seu Espírito sobre a igreja. Eu não estou falando do Espírito Santo quando você aceita Jesus, que Ele está aí. Eu estou falando de um renovo espiritual que Ele vai trazer sobre a sua vida. Uma glória do sobrenatural que Ele vai trazer sobre você, para que você seja revestido, motivado a mais, alienado à palavra de Deus. Segundo, em primeiro lugar, porque Deus prometeu, Isaías 43, versículo 3, essa promessa não é feita por homem, mas é por um Deus Todo-Poderoso que fala e diz: faz e ninguém pode impedir, e ninguém há que possa deter o operar da sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Quem fez essa promessa de derramar água sobre o sedento é Deus. Aleluia. E essa promessa está de pé. Aleluia. Essa promessa é para nós aqui nesta manhã. Glória a Deus. Nenhuma força da terra pode deter o braço de Deus de fazer isto. Ninguém pode impedir esta apoteose do Espírito avançar, esta promessa abundante sobre a nossa vida. Somente você. Aleluia. Aleluia.
Alguém culpa o ambiente, alguém culpa o pastor, alguém culpa seu líder, mas o culpado de tudo, de você ter uma vida fria e vazia do Espírito Santo, simplesmente é eu e você. Porque todavia, parece que eu vejo as mãos de Deus estendidas sobre nós e dizendo: entre aqui, participa comigo. Eu tenho o que você precisa e muito mais. Aleluia. Bendito é o teu nome. Glória. Bendito é o teu nome. O Espírito Santo, esse texto vai falar de derramamento de torrentes. É água, irmão, transbordante. Uma coisa é você atravessar um rio calmo, outra coisa é você entrar numa correnteza. Ele vai te arrastar. E aí outra coisa, quando você entra numa correnteza, você não tem domínio próprio, é ela que te leva. E aí é o que falta, irmãos, muito controle. Tem gente, às vezes a gente tem medo de se entregar ao Espírito Santo, porque a gente não vai saber como conduzir a nossa vida. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Enquanto você tiver medo, enquanto nós tivermos medo, o Espírito Santo não vai derramar na sua totalidade o que ele tem para nós. Eu acho engraçado que a gente tem muita facilidade de entregar a nossa vida para um GPS feito por homem. Você confia no seu GPS? Sim ou não? Hã? Confia, não confia? E quando o trem dá errado, eu vou te falar para vocês, fica bravo. O que aconteceu? E tem gente, irmão, que coloca o GPS lá, mas só que ele não quer obedecer o GPS, e aí ele só vai dando volta. Ah, tem que virar na próxima esquina, ele passa. Aí ele, não, vai recalcular, ele recalcula, mas te joga mais para frente. E aí vai recalculando, vai te jogar mais para frente. Então, enquanto você não passar a obedecer o GPS, você não vai chegar no lugar destinado. Isso significa que enquanto nós não passarmos, nós sermos dependentes do Espírito Santo, nós não vamos chegar aonde queremos chegar na graça de Deus. Aleluia. Não vamos chegar. Deus tem o melhor para nós. Amém. Deus tem o melhor para nós. Ele precisa conduzir a minha vida. Ele precisa conduzir a tua vida. Porque Ele sabe aonde eu e você precisamos chegar. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso. Segundo lugar, eu vou correr aqui. Em segundo lugar, porque nós precisamos. Por que a igreja precisa do avivamento? Porque em muitas igrejas, irmãos, a igreja está como uma vinha murcha. Já não floresce mais. Já não tem entusiasmo mais. Falta-lhe entusiasmo. Falta-lhe vigor. E não vai dizer que isso não acontece com você e eu. Não vai dizer. Sempre tem uma coisa querendo barrar eu e você. Sempre tem uma coisa querendo impedir. Eu vou fazer este propósito. No meio do propósito, há um caminho a percorrer até chegar no fim do propósito. E cuidado com este caminho. Ele vai te oferecer atalhos, ele vai te oferecer desvios, ele vai te oferecer um montão de problema. Agora, uma coisa, você que é crente, nós que somos crentes, persista no propósito. Glória. E Deus cumprirá o seu propósito. Aleluia. Persista no propósito e Deus cumprirá os desígnios do seu propósito. Amém. Por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, ele não cumpriria, ou falaria, ele não confirmaria. Ele é fiel para confirmar o propósito de cada coração, quando nós andamos em obediência à sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Em muitas igrejas a ortodoxia já não existe. A ortodoxia não mais existe poder. Outras já existem trovoadas, mas não existe chuva. Uma coisa, irmãos, é tempestade. Toda tempestade provoca desordem. E o Senhor nunca prometeu tempestade. O Senhor prometeu chuva seródia.
Aleluia. Há uma grande diferença. E eu acho engraçado, irmãos, que toda chuva seródia, ela molha muito mais do que uma apoteose. Porque a chuva seródia, ela vai infiltrando na terra. A chuva seródia, a apoteose, ela bate na terra e escorrega. Essa é a grande diferença de você participar de uma escola bíblica e participar de um culto de domingo à noite. O culto de domingo à noite é uma mensagem superficial. Ela é abrangente. O culto, a escola bíblica e o culto de ensino, ela é uma mensagem introdutória. Ela tem fundamento e você tem base para descorrer o texto que você está descorrendo. Então não seja um crente só domingueiro. Já falei. Glória a Deus. Pronto. Seja um crente participante. Aleluia. Para que você se torne estruturado. Eu quero ser avivado. As diretrizes estão sendo dadas. Agora, vai depender se você quer escutar ou se você quer ouvir, para que te produza sabedoria. Sabedoria vai te produzir conhecimento. E este conhecimento vai te tornar de você um estilo de vida, uma forma de cultuar a Deus diferente. Glória. Amém ou não amém? Amém. Prossigamos aqui. Há igrejas lamentavelmente sucumbindo no liberalismo teológico e abandonaram a fidelidade à palavra de Deus. Oi, irmãos. Nós precisamos voltar à palavra. Escute isso e não me interprete mal. Uma coisa é voltar à palavra. Outra coisa é tornar a palavra. Tornar a palavra é uma igreja que não tem palavra. Agora, voltar à palavra é uma igreja que tem palavra e quem ouve não obedece à palavra. Há uma grande diferença. Nós temos palavra aqui. Tem culto de ensino. Tem escola bíblica. Agora, a pergunta é, estamos vivendo a palavra? Nós precisamos tornar a ela. Porque quando nós nos tornamos a ela, o nosso caminho será aplanado. Foi lido aqui. Como purificará o jovem ou mancebo o seu caminho? O que é que diz? Observando, segundo a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e a sua palavra e luz para o meu caminho. Por que parece que algumas vezes estamos sozinhos? Porque nós não estamos fundados na palavra. Irmãos, quem está fundado na palavra não corre atrás de profecia. Ah, surgiu um profeta lá, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. Irmão, se você não escuta Deus falar com você através da palavra que está dentro da sua mão, na sua vida, você vai escutar o que os outros falam. É pior que ninguém que escuta. Deus te deu uma riqueza para você tão grande que você tem gente que só vai observar essa riqueza o dia que ela será tirada de você. Glória. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Tem não, né? Todo mundo tem Bíblia, não tem? Em casa? Tem alguém aqui que tem mais de uma Bíblia? Levanta a mão. Mais de duas? Mais de três? Ó, mais de quatro? Agora eu te pergunto, como é que você está lendo? Como é que você está observando ela? Fica no Salmo 91. Aberta. O anjo do Senhor acampa. Você esqueceu que o anjo do Senhor só acampa ao redor daqueles que o temem. Glória. Se você não teme a Deus, você não tem proteção de anjo. Meu Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é obedecê-lo com amor. Amém. Tem gente que tem medo de Deus. Eu tenho que ir. Não, irmão. Céu não é obrigação, céu é escolha.
livre-arbítrio. O dia que o céu se tornar obrigação, ninguém consegue entrar lá. Obrigação é outro lado, né? Você só vai forçado. Deixa de ser forçado. Peça para o Espírito Santo para que ele enche você de graça. Aleluia. Que você venha para cá com prazer. Glória a Deus. Não vem aqui porque o pastor está pedindo, porque o superintendente está clamando. Não! É verdade, glória a Deus. Te falta alguma coisa em você, te falta alguma coisa em mim. Ó Jesus maravilhoso. E o que falta em nós não é o pastor Ciro que vai dar, não é o Edebrando que vai dar, é o Espírito verdadeiro. Glória a Deus. O Estado Santo. Glória, nós adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Vamos lá, eu vou continuar aqui. É 11h15. 11h30. Vamos lá. No texto que nós estamos lendo, o Espírito Santo simboliza água. O que isso nos ensina? O que isso significa para nós? Primeiro, isso significa que não há vida sem água. Sim ou não? Você sabe que os homens do tempo passado, todas as vezes que eles iam construir uma cidade, a primeira coisa que eles observavam, companheiro, sabe o que? Aonde havia uma fonte de água. E aí, onde havia uma fonte de água, eles construíam a cidade e faziam um muro. Por quê? O inimigo, quando o inimigo vinha cercar aquela cidade, a primeira coisa que eles faziam era cercar a cidade e ficar em volta dela. Por quê? Porque se não tivesse água naquela cidade, alguém teria que sair dali. Porque ia faltar alimento, ia faltar tudo naquele local. Porque a água produz tudo. A água vai produzir comida, a água vai produzir vida. As cidades que foram construídas por Davi, nunca elas foram construídas em locais secos. Todas elas foram construídas em local onde havia fonte de água. E que isso dá a entender que todas as vezes que o inimigo cercava aquela cidade, o presbítero Debrão, passava um mês, passava 2 meses e eles não saíam de lá e não saía ninguém de dentro da cidade. Aí eles descobriam que lá dentro da cidade havia uma fonte. E sabe o que o inimigo fazia? Eu tenho que ir embora daqui. Porque não adianta eu ficar aqui. Porque quem está passando fome sou eu. O inimigo está cercado de água. Quando o Senhor tem um encontro com a mulher samaritana, ela deixou o cântaro e não levou água para casa. Só que você não pode esquecer que ela deixou o cântaro, mas ela não deixou a fonte. Ela levou a fonte dentro dela. Aleluia. Aleluia. Você precisa entender que todas as vezes que o inimigo cercar a sua vida e você está baseado no fundamento da palavra, e a palavra significa água, o inimigo vai morrer de fome em volta de você, mas não vai conseguir te atingir. Glória a Deus. Porque tem uma fonte que te alimenta, tem uma fonte que te sustenta, tem uma fonte que está produzindo vida em você. Quando Satanás vai dizer assim, eu vou cercar ele, vou rodear, derrodear ele em volta e ele vai morrer, não vai morrer. Porque dentro de você existe uma fonte que salva. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E Davi não perdia uma batalha, sabe por quê? Porque o inimigo tinha que ir embora. Porque dentro da cidade havia água, fonte de água. Então, isso significa que quando, em primeiro lugar, aonde não há água, não há vida, mas aonde há água, aí há vida. Podemos ter a terra melhor, a melhor semente, os melhores insumos, a melhor tecnologia. Sem água a semente morre mirrada dentro da terra. E outra coisa, você não pode fazer nada. Você vai lá e planta ela.
Tudo o que você podia fazer. Agora a responsabilidade de germinar vem de lá. Aleluia, é verdade. E aí o Senhor derrama a água, Glória a Deus. a semente vai crescer. Glória a Deus. Você sabe por que a igreja primitiva ela não foi sucumbida, ela não morreu? Porque eles pensavam que estava matando uma semente. Só que eles esqueciam que todo lugar que eles matavam uma semente, não nascia uma semente, nascia uma árvore. E quando nascia uma árvore, semente não dá fruto, quem dá fruto é árvore. Todas as vezes que eles matavam um cristão, nascia ali uma árvore. Nós estamos aqui, irmão, nós estamos aqui porque alguém morreu. Alguém pagou preço. Alguém foi implantado. Alguém pensou, nós vamos sucumbir à igreja, nós vamos matar a igreja, nós vamos implantar a igreja. Não. Todas as vezes que eles tentaram parar a igreja, ela não parou, porque quem germina e quem frutifica a igreja não é o homem, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Charles Spurgeon chegou a dizer uma certa feita que é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma igreja sem o Espírito Santo conseguir uma alma para Cristo. Escute isso. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma igreja sem o Espírito Santo ganhar uma alma para Cristo. O que está faltando em nós? O que nós precisamos para isso acontecer? Vamos lá, eu preciso correr aqui. Quando isto acontece em terceiro lugar, porque a igreja precisa ter sede de Deus, Ele derrama água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Deus derrama água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Não podemos ser cheios de Deus até que sejamos vazios de nós mesmos. Em muitos lugares, o homem é a atenção. Deus saiu de cena. A expectativa está no homem. Nós acostumamos assim, parece que é um dogma que a Igreja Assembleia de Deus está vivendo nos últimos dias. Se for fulano, cai fogo do céu. Se não for, nada vai acontecer. Nós estamos vivendo isso. E é uma luta para conseguir pregador para congresso, é tanto problema, porque um quer fulano, outro quer Bertano. Se for fulano não vai acontecer, se for Bertano não vai acontecer. Irmãos, voltemos para a palavra. Aleluia. Eu sei que Deus usa quem Ele quer, a hora que quer. Mas temos que pagar um certo preço para que isso aconteça na nossa vida. Não seremos saciados com chuvas benditas do céu se nem desejarmos com sede a presença de Deus. É uma manhã de avivamento. Mas se você não ansiar por isso, não tem como eu fazer nada por você. Não tem como Deus fazer alguma coisa por ti. Ah, mas Deus é dono de tudo. Sim. Mas uma coisa que Ele respeita no ser humano é o livre-arbítrio. Se você quer, todavia Ele quer. Aleluia. Mas se Ele não quer, simplesmente Ele vai ficar batendo na porta. Deixa eu entrar. Se você não quer, Ele não vai empurrar o seu coração nesta manhã e dizer, eu vou fazer, mas está lá. Não, irmão. Deus é Deus de ordem e decência. Glória a Deus. Ele não vai chegar em você e vai fazer aquilo que você não quer que Ele faça. Ele simplesmente, você vai agir. E dentro do seu agir, você vai estar dando liberdade para que o Espírito Santo haja em você. Glória a Deus. Isso significa que a decisão de sairmos daqui, como vamos sairmos daqui, é nossa, é pessoal.
Eu só posso lhe garantir uma coisa: tem fonte aqui. Tem manancial aqui. Se você tiver sede, você bebe. Quem tem sede, vem. Glória a Deus, aleluia. E quem tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. Aleluia. Foi pedido aqui já tem mais de mês. Ore pelo trabalho da escola bíblica no término. Eu sei que tem pessoas aqui que não orou por isso. Tem pessoas aqui que não clamou sequer um minuto por este momento. Glória. Mas graças a Deus que teve alguém que derramou lágrimas. E disse: Deus, Glória. faz o que eu não posso fazer. Arranca o que eu não posso arrancar. Glória a Jesus. Coloca o que eu não posso colocar. Aumenta o que eu não posso aumentar. Tira o que eu não posso tirar, porque tu és Deus. E quando tem um povo que clama,